O fenômeno das abduções alienígenas continua a ser um dos temas mais fascinantes e controversos quando se trata de fenômenos inexplicáveis. Relatos de pessoas alegando terem sido sequestradas por seres de outros planetas datam de várias décadas e, embora muitos considerem essas histórias como fantasias ou alucinações, há uma quantidade surpreendente de testemunhos que sugerem algo mais misterioso. Entre os casos mais intrigantes está a história de Dolores Baios, que em 2000 afirmou ter sido abduzida por seres extraterrestres, um evento que mudou sua vida para sempre. Este caso, como tantos outros, lança uma sombra de dúvida sobre o que sabemos sobre o universo e os limites da realidade humana. Como podemos explicar essas experiências? Seriam alucinações causadas por estresse psicológico ou algo mais profundo e inexplicável? Ou será que, por trás de tantas histórias, pode haver uma verdade que ainda não conseguimos compreender? Neste vídeo, vamos explorar o caso de Dolores Baios, um dos relatos mais notáveis de abdução alienígena, e investigar as questões que ele levanta sobre a natureza das abduções, as implicações psicológicas para aqueles que as experienciam e as teorias que buscam explicar fenômenos dessa natureza. Vamos também olhar para os impactos mais amplos que esses casos podem ter, tanto na sociedade quanto na ciência. Porém, antes de nos aprofundarmos no caso específico de Dolores Baios, é importante entender um pouco mais sobre o fenômeno das abduções alienígenas em geral, para que possamos apreciar melhor as complexidades e os mistérios que envolvem esse relato peculiar. Agora que entendemos o contexto geral das abduções alienígenas, vamos olhar mais de perto para o relato de Dolores Baios e os eventos que a tornaram um dos casos mais discutidos no mundo da ufologia. Em 2000, Dolores Baios, uma mulher comum de classe média, fez um relato que surpreendeu e desconcertou tanto especialistas quanto céticos. Ela alegava ter sido abduzida por seres extraterrestres em uma noite comum de sua vida. O caso de Baios se tornou um dos mais discutidos dentro do universo da ufologia, não apenas pela natureza de seu relato, mas pela maneira como ela descreveu sua experiência, rica em detalhes e emocionalmente impactante. De acordo com Baios, o incidente ocorreu em uma noite tranquila quando ela se dirigia para casa. Ela lembra de ser envolvida por uma luz intensa que parecia atraí-la para um espaço fora da realidade cotidiana. A sensação de paralisia tomou conta de seu corpo e, em seguida, ela foi levada a uma nave alienígena, onde encontrou seres de aparência incomum, com pele pálida e olhos grandes e escuros. Durante o tempo que passou na nave, Dolores relatou ter sido submetida a uma série de exames médicos, como é comum em muitos outros relatos de abduções. A história de Dolores Baios é marcante não apenas pelos detalhes vívidos de sua experiência, mas também pelo impacto que teve em sua vida após o ocorrido. Ela passou a lidar com dificuldades psicológicas e emocionais, como medo constante e um sentimento de desorientação. Além disso, o relato de Baios foi acompanhado por uma série de inconsistências e dúvidas, já que a evidência física de sua abdução era inexistente. No entanto, a convicção de Dolores sobre o que aconteceu com ela nunca diminuiu. Este caso chamou a atenção de ufólogos, psicólogos e céticos, levando à realização de investigações mais aprofundadas para tentar entender melhor a origem e as possíveis explicações para o que Dolores Baios havia vivenciado. Agora que conhecemos o relato de Dolores Baios, vamos explorar os efeitos psicológicos e emocionais que esse tipo de experiência pode ter sobre as pessoas que alegam ter sido abduzidas. Após o relato de Dolores Baios, o caso chamou a atenção de ufólogos e investigadores, que se propuseram a entender melhor o que realmente aconteceu naquela noite de 2000. Embora o relato de Dolores fosse detalhado, havia muitos aspectos do caso que não se encaixavam dentro da explicação científica convencional, o que gerava tanto fascínio quanto ceticismo.
Com a falta de evidências físicas claras e a ausência de testemunhas que pudessem corroborar a experiência de Dolores, a investigação logo se tornou um desafio. A primeira parte da investigação envolveu entrevistas com a própria Dolores. Ela foi submetida a uma série de sessões de regressão hipnótica, um método frequentemente usado por especialistas em ufologia para tentar acessar memórias reprimidas ou distorcidas. Durante essas sessões, Barrios reviveu sua experiência com ainda mais detalhes, descrevendo com mais clareza os seres com os quais teria tido contato, bem como os procedimentos médicos que teria sofrido. Para os ufólogos, essas regressões eram uma ferramenta crucial para entender melhor a narrativa, mas para os céticos, eram apenas uma maneira de reforçar uma fantasia. Além disso, o caso de Dolores Barrios chamou a atenção de pessoas que afirmaram ter presenciado eventos semelhantes. Algumas testemunhas na área afirmaram ter visto luzes estranhas no céu naquela noite, o que levantou questões sobre a possibilidade de que o fenômeno fosse mais comum do que se pensava. No entanto, nenhuma testemunha conseguiu corroborar diretamente o relato de Dolores, o que fez com que as investigações se complicassem ainda mais. A busca por respostas tornou-se, portanto, um jogo de interpretações. Enquanto os ufólogos viam no caso uma evidência de contato extraterrestre, outros acreditavam que as explicações para o que Barrios vivenciou eram psicológicas ou relacionadas a fenômenos naturais mal compreendidos. Enquanto as investigações continuavam, as diferentes teorias começaram a surgir para tentar explicar o que Dolores Barrios realmente havia experienciado. Vamos agora explorar as possíveis explicações e as divergências entre ufologia e ceticismo. Quando se trata de casos como o de Dolores Barrios, duas linhas de pensamento emergem com frequência: a visão cética e a perspectiva ufológica. Ambas buscam dar sentido a fenômenos aparentemente inexplicáveis, mas elas divergem de maneira significativa sobre o que realmente aconteceu e por quê. As teorias em torno das abduções alienígenas são complexas e multifacetadas, refletindo as tensões entre a ciência estabelecida e as crenças sobre fenômenos paranormais. A perspectiva cética sugere que as abduções são, em grande parte, resultado de explicações psicológicas ou neurológicas. Muitos céticos acreditam que o fenômeno das abduções pode ser explicado por distúrbios como o sono paralisante, um estado no qual uma pessoa experimenta uma sensação de paralisia e alucinações vívidas enquanto está acordando ou adormecendo. Durante esse estado, as sensações de uma presença no quarto ou a percepção de uma abdução podem ser extremamente reais para a pessoa afetada, mas são produtos de uma falha no processo de transição entre sono e vigília. A regressão hipnótica, frequentemente utilizada em investigações de abduções, também é vista com desconfiança, já que a memória pode ser facilmente sugerida e distorcida durante as sessões. Por outro lado, a ufologia apresenta uma explicação diferente. Para os estudiosos dessa área, as abduções alienígenas não são apenas fenômenos psicológicos, mas experiências reais de contato com seres de outros planetas. As pessoas que relatam essas experiências, como Dolores Barrios, são vistas como testemunhas de um fenômeno que transcende os limites conhecidos da ciência. Para os ufólogos, as abduções são uma parte de um contato extraterrestre mais amplo, que pode ter propósitos variados, como a coleta de dados genéticos, a realização de experimentos ou a preparação da humanidade para um futuro encontro com civilizações avançadas. Embora essas teorias ofereçam explicações distintas, a questão central permanece: o que realmente aconteceu com Dolores Barrios? Vamos agora explorar o legado desse caso e o impacto que ele teve na ufologia e na sociedade. As alegações de abduções alienígenas, como a de Dolores Barrios, não só desafiam a compreensão do fenômeno em si, mas também geram um impacto psicológico profundo nas vítimas.
Embora existam explicações que tentam desmistificar essas experiências, o efeito sobre as pessoas que afirmam ter sido abduzidas é inegável, e muitas vezes é tão marcante quanto o próprio relato do incidente. O impacto psicológico pode variar, mas tende a seguir certos padrões comuns entre as vítimas. Para aqueles que afirmam ter vivido uma abdução, o principal efeito psicológico é o trauma emocional. Muitos descrevem uma sensação constante de medo, ansiedade, por vezes, desorientação. O fato de viverem com a dúvida de se o que experimentaram foi real ou fruto da imaginação pode gerar conflitos internos e um distanciamento emocional das pessoas ao seu redor, que geralmente não acreditam em suas histórias. Esse fenômeno é particularmente perturbador, já que as vítimas frequentemente se veem sozinhas em suas experiências, sem apoio ou compreensão. Outro impacto comum é a alteração na percepção da realidade. Para vítimas como Dolores, o choque de ter suas crenças sobre o mundo desafiadas por algo inexplicável pode levar a uma reavaliação profunda da sua vida e da própria realidade. Esse efeito pode ser perturbador, criando uma sensação de desamparo e até mesmo levando a distúrbios de identidade. Muitas vítimas de abdução também relatam sintomas físicos como dores inexplicáveis ou dificuldades de concentração, como se suas mentes e corpos estivessem de alguma forma alterados pela experiência. Além disso, o isolamento social é uma consequência recorrente. A dificuldade em encontrar quem compreenda o que se passou com elas pode resultar em um afastamento de amigos, familiares e até da sociedade em geral, o que agrava ainda mais o sofrimento psicológico. O impacto psicológico é profundo, mas também há efeitos sociais e culturais relacionados ao fenômeno das abduções. Vamos agora analisar o legado e as repercussões desse caso para a sociedade e a ufologia. O caso de Dolores Barrios, assim como outros relatos de abduções alienígenas, nos desafia a refletir sobre várias questões profundas, desde a natureza da realidade até os limites da ciência e da percepção humana. Independentemente da explicação que se adote para o fenômeno, o impacto do relato de Dolores é inegável. O caso ilustra, de maneira vívida, como as experiências humanas podem ir além do que a ciência atual pode explicar, levando a uma busca por respostas em áreas como a ufologia, a psicologia e a neurociência. Uma das lições centrais do caso é a importância de perceber a experiência subjetiva. Para muitas pessoas que relatam eventos extraordinários, como Dolores Barrios, o que se viveu é real em um nível emocional e psicológico. Mesmo que os detalhes objetivos possam ser debatidos ou contestados, o impacto de tais experiências nas pessoas é verdadeiro e significativo. Isso nos lembra que a realidade de um indivíduo não deve ser descartada simplesmente porque não se alinha com as crenças ou o entendimento predominante da sociedade. Além disso, o caso de Dolores Barrios nos força a questionar os limites da ciência e as maneiras pelas quais a mente humana pode ser influenciada por fenômenos desconhecidos. As explicações psicológicas, como o sono paralisante ou distúrbios de memória, oferecem um ponto de partida para entender o que poderia ter ocorrido, mas elas também deixam espaço para que se investigue mais a fundo os limites da percepção humana e a possibilidade de fenômenos além da nossa compreensão atual. Finalmente, o legado do caso Dolores Barrios é o legado de uma busca contínua por respostas. O mistério das abduções alienígenas, embora cercado de ceticismo, continua a ser uma questão que mobiliza pessoas e investigadores. E, para muitos, o fenômeno das abduções representa uma busca pela verdade, pela compreensão do universo e do lugar da humanidade dentro dele. O caso de Dolores Barrios não é apenas sobre uma experiência extraordinária, mas também sobre o que ela nos ensina sobre nossa própria humanidade, as limitações do conhecimento e as questões que ainda aguardam respostas. Vamos agora refletir sobre as lições que esse caso oferece e o que ele revela sobre a busca humana pela verdade.
O caso de Dolores Baio não é apenas uma história sobre uma experiência individual. Ele toca em questões que afetam a todos nós. A busca por respostas, a exploração do desconhecido e a compreensão dos limites da percepção humana são temas universais que provocam reflexão e curiosidade. Agora, chegou o momento de convidar você, espectador, a se envolver nessa jornada. Primeiramente, pense nas suas próprias crenças sobre o que é possível ou impossível. Casos como o de Dolores Baio nos desafiam a repensar nossa visão de mundo e as fronteiras do conhecimento. O que você acha que é real? E o que você considera como algo inatingível ou fantasioso? Esses questionamentos não têm respostas fáceis, mas convidam à reflexão constante. A busca pelo desconhecido nunca é simples, mas é uma parte essencial do crescimento humano. Se você é um cético, convidamos você a considerar os relatos e experiências que desafiam a lógica convencional. A dúvida é uma ferramenta poderosa para o aprendizado, e sem ela, não há progresso. Investigar e questionar, sem fechar a mente, são atitudes essenciais para quem busca compreender mais profundamente os fenômenos que nos cercam. Se você é um defensor da ufologia ou de teorias alternativas, aproveite este momento para se conectar com outros que compartilham a mesma paixão. O que nos une na busca pela verdade é mais forte do que o que nos separa. Engaje-se em discussões respeitosas e use a investigação como meio para expandir seu entendimento sobre o fenômeno das abduções alienígenas. Em última análise, a verdadeira transformação começa com o questionamento e o envolvimento. Estamos todos envolvidos em uma jornada de aprendizado e descoberta. Não importa onde você esteja na sua jornada, o importante é continuar questionando, explorando e buscando as respostas que ainda estão além do alcance. A história de Dolores Baio, assim como tantas outras, nos chama para um maior entendimento de nós mesmos e do universo. A única coisa que falta é a sua participação nesse processo de exploração. Junte-se a nós e continue a jornada de descoberta. Agora é a sua vez de se envolver. Compartilhe suas próprias ideias e experiências sobre abduções alienígenas nos comentários abaixo. Já passou por algo inexplicável ou tem uma teoria sobre o que aconteceu com Dolores Baio? Sua perspectiva é valiosa. Inscreva-se no canal para mais investigações como esta e junte-se a uma comunidade de exploradores curiosos. Não deixe o desconhecido ficar apenas como uma pergunta sem resposta. Vamos continuar juntos na busca por mais entendimento. A jornada está apenas começando. A sua opinião faz a diferença. Até o próximo vídeo.